Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui no canal Vivendo em Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente a sua vida. E como você viu aí no título do vídeo, será que nós vamos lembrar dos nossos familiares? Será que nós vamos reconhecer as pessoas que viveram conosco aqui na vida quando nós chegarmos ao céu? Será que a nossa mente vai conseguir lembrar de tudo aquilo que fizemos, daquilo que nós planejamos, daquilo que nós vivemos aqui na Terra? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Quero iniciar esse assunto falando de uma passagem bíblica conhecida que está em 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo 23, que diz assim: Agora, porém, que é morta, por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. É interessante notar que Davi, neste trecho, ele perdeu o seu filho com Batseba e ficou muito triste com isso. Porém, quando a criança morreu, ele tinha a convicção de que um dia ele se encontraria com a criança. Então, como ele poderia ter tanta convicção de uma coisa em vão? Como Davi poderia ter tanta certeza de uma coisa que não aconteceria? Jesus, lá em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 11, também nos fala de uma coisa muito interessante. Ele nos dá a garantia de que nós nos assentaremos em um grande banquete e juntos cearemos e comeremos junto com nada mais, nada menos que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ora, se nós reconheceremos os patriarcas, a qual nós nunca ouvimos antes, imagina os nossos conhecidos. Se nós andarmos um pouquinho em Mateus capítulo 17, e o versículo 3 e 4, você vai ver ali, à noite, no monte, a transfiguração de Cristo. Nessa passagem, nós vemos que Jesus se transfigura num corpo reluzente de luz, e os seus discípulos estavam contemplando aquilo ali. E lhe apareceu Elias e Moisés. E o interessante é que não só Jesus falou os nomes, como os discípulos também reconheceram que era Moisés e Elias, mesmo sem ninguém ter os falado. Tanto é que eles ofereceram de fazer tendas para Elias e Moisés. Então, como pode isso? Seguindo um pouco mais adiante, em Lucas 16, a partir do verso 19 até o 31, vemos a história do rico e Lázaro narrada por Jesus. Aqui está uma das maiores e melhores referências que nos dão base para entendermos que no céu, sim, nós lembraremos uns dos outros. Na história narrada, vemos que Lázaro se salvou e foi para o céu. Porém, o rico, não. Ele estava na condenação eterna no inferno. Porém, de lá ele conseguiu reconhecer tanto a Lázaro, que era o pobre, reconheceu Abraão e se lembrou que na terra ele deixou os seus irmãos. Então aqui nós vemos, meus queridos irmãos, a prova cabal de que a nossa memória não nos será tirada uma vez que nós estivermos no porvir, ou quando nós estivermos no além-vida, digamos assim, ou quando nós morrermos, quando nós estivermos no céu. Eu quero te fazer uma pergunta para você pensar sobre a importância disso. A Bíblia diz que nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade, com perfeição, pelas suas obras, pelo que Ele fez por nós. Como é que nós adoraremos a Deus pelas suas obras
se nós não lembrarmos das obras de Deus? Como é que nós faremos menção de glorificar os seus feitos se nós não lembrarmos dos seus feitos? Agora eu quero ler com você um trecho que está em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, do verso 13 ao verso 18. Vou ler todo o texto com você. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, com o som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Esse texto nos traz conforto, nos traz segurança a respeito do que é essa passagem, do que é a morte, e de que nós encontraremos os nossos queridos lá. Que nós, numa vida gloriosa no céu, nós estaremos em paz, confabulando com os nossos. Eu quero abrir apenas um parênteses aqui. O seguinte: não crie esperanças de que você verá no céu todas as pessoas que você conhece, todos os seus familiares. Não. Entrarão no céu aqueles que se entregaram para Cristo, aqueles que fizeram a vontade de Deus, que se arrependeram dos seus pecados e receberam o perdão de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esses estarão conosco no céu. Então, meu querido, pare de pensar que todos entrarão no céu, porque não. O céu é lugar para aqueles que querem estar lá, que querem fazer a vontade de Deus e que querem viver eternamente. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisinha que muitos têm dúvida, é a respeito do juízo final. Se nós lermos Mateus capítulo 7 e o versículo 22, nós vamos ver ali Jesus narrando que no dia do julgamento final, muitos, para se defender da sua condenação, vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu profetizei, pessoas foram curadas através das minhas obras. E o Senhor Jesus vai responder: olha, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais o mal. Mas eu quero chamar a atenção para você aqui, não para a condenação dessa pessoa em si, mas para você perceber que essa pessoa, mesmo depois de muitos anos de morta, ela vai lembrar diante de Jesus de tudo aquilo que ela fez. Então lá, numa vida pós-morte, sim, teremos lembranças do que nós passamos aqui. Uma outra confusão que acomete muitos crentes está no livro de Apocalipse, capítulo 21 e verso 4. Diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Algumas pessoas dizem que esse texto retrata que após o julgamento final, nós seremos resetados, nossas mentes serão resetadas e nós nada lembraremos. Não é isso que diz o texto. O texto está dizendo que não haverá mais lágrima, ou seja, nós não teremos mais motivos para chorar. Mesmo lembrando de tudo que passamos, de tudo que Deus fez por nós, toda a morte que houve, lá não haverá mais motivo para chorar, para pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas já se passaram, o mal já se foi. Os nossos corpos serão transformados de forma perfeita, em que nós não mais sentiremos dor,
tristeza, mesmo que as lembranças da vida passada existam e irão existir, nós não ficaremos tristes. Que Deus em Cristo possa te abençoar, meu querido irmão, minha querida irmã. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra e para deixar para sua meditação, ainda no capítulo 21 de Apocalipse, e o verso 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo.